Alô, alô, estão me ouvindo? Bom dia, povo. Bom com vocês? Tranquilos? Meus índios, vamos lá então, ó. Sem perder muito tempo. Semana passada a gente começou a falar de linkage, né? Fiz toda a explicação teórica para vocês de como que os genes estão distribuídos em uma situação de ligação gênica, tá? Se você se lembrar, a gente trabalhou com três... Esse aqui é o último que você tem anotado, né? Então você já tem isso aqui anotado, quem assistiu a aula passada. Então eu trabalhei ali 3 distribuições diferentes relacionadas ao mesmo genótipo. Que genótipo que seria isso? Um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho. Primeiro, um indivíduo azão, azinho, bezão, bezinho com segregação independente. Então os genes A e B estariam em cromossomos separados. Então você tinha 2 cromossomos em cima, 2 embaixo. E outros 2 casos de ligação gênica, tá? O primeiro deles sem crossing over. E se não tivesse o crossing over, o que ia acontecer? 50% de cada gameta e pronto. Só 2 gametas iriam acontecer. E o caso, que é o que a ligação gênica estuda, ou seja, o linkage ele vai trabalhar sempre com esse aqui, ó. Que seria o quê, gente? Um linkage, ou seja, uma ligação gênica com crossover. E aí a gente é representado esse crossover aqui embaixo, tá? Quando isso aqui acontece, a gente volta a ter a distribuição dos 4 gametas, assim como na segregação independente. Porém, qual é a diferença? A última coisa que eu anotei para vocês foi justamente isso. Lá na segregação independente, você tem probabilidades iguais de cada gameta, ou seja, 25% para cada. E aqui, você não sabe. É justamente essa a graça do exercício. Eis então que entra em ação os trabalhos, os conhecimentos e as coisas que Morgan destacou em relação a isso aqui. O Morgan foi lá e ele trabalhou com algumas coisas, ele começou a observar assim, ó, que quanto mais distante estava um gene do outro em um mesmo cromossomo, maior a chance deles se separarem em um crossing over, tá? Algo que... Ah, como assim, professor? Vamos pensar. Imagina que eu tenho a primeira situação, onde eu tivesse aqui, ó, o Azão aqui em cima e o Bzão aqui embaixo. Esse mesmo gene, vamos dizer assim, essa mesma distribuição, ela poderia estar desse modo aqui, ó. O Azão aqui e o Bzão aqui, ó. Entendeu? Então aqui nós teremos Azão, Bzão e aqui também estaria o Azão, Bzão, tá? Não é o mesmo cromossomo, não é o módulo, são 2 coisas diferentes, tá? Só mostrando para vocês. Ele pode estar muito longe um do outro e pode estar muito perto um do outro. Você concorda comigo que se a gente traçasse como base, tá, essa linha aqui, ó, esse ponto para o crossing over, num cromossomo dessa célula, o crossing over jogaria o Bzão lá para o outro lado e separaria o Bzão do Azão. Nessa célula aqui, o crossing over separaria o Azão do Bzão, então não ia adiantar porcaria nenhuma. É essa a ideia. Então a conclusão que o Morgan chegou é que essa porcentagem que ela poderia variar de acordo com o quê? De acordo com a distância entre esses genes. E aí ele estipulou que quanto maior a distância, maior a probabilidade de ocorrer um crossing over. E é isso que você vai usar para resolver um exercício. Normalmente, ó, deixa eu passar aqui só para te mostrar um exemplo de exercício. Normalmente ele vai lá, te conta algumas coisas, conta a característica, mas, por exemplo, nesse exercício ali, ó, na segunda linha, ele termina ali, ó, uma distância de 28 UR, tá? Eis, então, essa informação que você precisa. Gente, Morgan, então, chegou em algo que ele chamou de unidade de recombinação. Ah, então ele chamou isso aqui de unidade de recombinação. Essa unidade de recombinação nada mais é do que uma medida que ele criou, tá? Então uma medida arbitrária para calcular o quê? A distância entre 2 genes em um mesmo cromossomo. Essa unidade de recombinação, muitas vezes no exercício, vai aparecer igual naquele ali, abreviada como UR. Então esse UR que o exercício te dá é justamente essa unidade de recombinação. Ou seja, quando ele fala ali, 2 genes estão a 28 R, ele está te dizendo a distância entre esses 2 genes. Se prepare, porque é assim, gente, na ciência é muito comum os caras que não fizeram nada quererem se aparecer em cima de alguma coisa, tipo assim, só mudando o nome de alguma coisa, para o nome dele ficar lá na história ou no registro de que mudou. O Morgan deu esse nome,
unidade de recombinação. Depois que o cara morreu, apareceram uns espertinhos querendo mudar isso aqui. Ah, não, acho que é melhor a gente homenagear ele. Vamos chamar isso aqui de centimorgan, tá? Então, você pode ver no exercício, em vez de falar ali 28R, pode aparecer 28 centimorgan. Olha que bosta de ideia, né? Outros pensaram e falaram assim, vamos chamar de morganídeo. Né? Então, você pode ver 3 nomes diferentes. Não interessa qual nome o cara te der. Qual termo ali, qual unidade que ele usar para essa medida, o que te interessa é o valor da medida. Por quê? Morgan destacou, e ele chegou à seguinte conclusão, tá? Cada unidade de recombinação, então vamos colocar aqui, ó, um valor arbitrário, uma unidade de recombinação equivale ao quê, gente? A 1% de taxa de recombinação. Então é aqui que você vai começando a construir e entender como que você usa esses valores, tá? Então, sempre que o exercício te der unidade de recombinação, você sabe quantos por cento ele te der, qual o valor da unidade de recombinação, isso equivale exatamente a uma porcentagem de taxa de recombinação. Beleza? Agora, o que é essa taxa de recombinação? A taxa de recombinação é igual à porcentagem total de recombinantes. Beleza? E aí, a última coisa que você vai precisar aqui, então, para resolver o exercício, é justamente entender comigo o que são esses recombinantes. E é aqui que está a chave da sua resolução. Então, quando o cara te dá isso aqui, cara, começou o exercício, ele te deu a distância, você fala, vixe, tá tranquilo, eu só preciso ir transformando até eu chegar no que eu preciso. Uma dica que eu vou repetir ela mais de uma vez durante essa aula. Em exercício de linkage, você nunca faz cruzamento de verdade. Você chegou no exercício de linkage, onde você está tendo que fazer chiqueirinho, repensa que você está fazendo alguma coisa errada. Entendeu? A resposta sai muito antes disso. Logo na sequência, eu vou colocar 2 exemplos de exercício onde ele, vamos dizer assim, sugere um cruzamento. O aluno que não prestou atenção, ele vai atrás desse cruzamento. E vai dar merda. Tá? Na verdade, você não vai precisar. Você vai ver que sempre, gente, é clichê. Um dos parentais sempre vai ser Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. E aí que eu quero que você pense comigo. Se o indivíduo é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, em 2 cromossomos aqui, ó, seria tipo Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Ou seja, pode fazer crossing de cima para baixo, para o lado, para trás, para qualquer jeito. Vai mudar o gameta que ele vai produzir? Não vai. Então, sempre um dos parentais é para te distrair e para induzir você a achar que você tem que fazer um chiqueirinho. Você não vai precisar. Logo, você vai ver. A resposta sai por aqui, ó. Observe esses gametas. Tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Se concorda comigo que, vou circular, esses 2 aqui de fora, eles não sofreram crossing? Concorda? Esses 2 aqui, eles são originais, vamos dizer assim, tá? Então, os circulados em vermelho seriam os originais. E esses 2 que eu vou circular em azul, esses aqui seriam os novos, os recombinantes. Beleza? Sendo assim, a partir disso, você consegue trabalhar com os gametas e classificá-los como gametas parentais e gametas recombinantes. Parentais, se você estiver pensando no desenho, são os 2 de fora, tá? Se você não estiver pensando no desenho, são aqueles que não sofreram o crossing, ou seja, que ficaram originais. Originalmente, quem estava ligado com quem? Azão estava ligado com Bezão, Azinho estava ligado com Bezinho, tá? Então, originalmente, esse aqui, ó, ficou igualzinho, esse ficou igualzinho. Esses 2 gametas aqui, ó, vou apagar aqui para sobrar espaço. Esses 2 gametas aqui, gente, eu vou chamar esse aqui de parental e esse aqui também de parental. Beleza? São os 2 originais. Já os 2 do meio são os 2 que sofreram crossing, ou seja, são os 2 novos, são os 2 recombinados. Lembrando que crossing é um sinônimo ali para permutação ou recombinação. Esses 2 aqui, então, ó, seriam os 2 recombinantes. Beleza? A partir disso, no exercício, digamos que eu falasse assim, ó, considere um indivíduo com genótipo tal, te contasse toda a história que te permitisse a chegar nessa montagem aqui, ó. Às vezes o exercício te monta, te traz desenhado. Às vezes ele vai só igual, a maioria é igual aquele ali, gente. Ele vai te contar e aí ele vai exigir de você se saber como montar isso. Não necessariamente você precisa fazer o desenho. Inclusive, mesmo que seja uma questão aberta. Não necessariamente você precisa fazer isso aqui para chegar no resultado e para demonstrar um cálculo. Digamos que eu falasse assim, ó. Considere que esse indivíduo aqui tem os genes Azão e Bezão ligados em um mesmo cromossomo. Então, se eu falei, ó, que Azão está ligado com Bezão, eu falo, ó, o indivíduo é heterozigoto cujos genes Azão e Bezão estão no mesmo cromossomo. Repara, se o Azão e Bezão estão no mesmo cromossomo, Azinho e Bezinho tem que estar no outro.
beleza? Você já sabe, então, que isso é o original dele, monta original. Aí fala que ele vai sofrer cross, beleza. Aí eu falo assim, ó, considere que estes dois genes estão a uma distância de 20 UR, tá? Se eles estão a uma distância de 20 UR, cada uma unidade de recombinação, cada uma UR, equivale a 1% de taxa de recombinação. Então, você já sabe, então, que nós temos o quê? 20% de taxa de recombinação. A taxa de recombinação é igual à porcentagem total de recombinantes. Então, a porcentagem total de recombinantes seria quanto, gente? 20%. Quantos recombinantes a gente tem? 2. 20% dividido por 2 daria quanto? 10% para esse aqui, 10% para esse aqui. Pronto. Acabou o exercício. Tá? Por quê? Sobraria 80% para o restante. Dividido por 2, eu teria 40% para esse e 40% para esse. O exercício, gente, na imensa maioria das vezes, ele se resume a isso aqui, ó. Ele vai querer, qual a probabilidade de acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Beleza? Só que você concorda comigo que na hora que eu fui desenhar isso na semana passada, eu fiz o azão aqui em cima e fiz o azinho. E aí eu falei, ó, fala para mim aí, quem que vocês querem aqui embaixo? Bzão ou Bzinho? Tá? E aí o primeiro que respondeu Bzão, eu taquei o Bzão aqui. Concorda comigo que se eu colocasse azão ligado ao Bzinho originalmente, e consequentemente o azinho estivesse ligado ao Bzão originalmente, tá? O indivíduo continuaria sendo azão, azinho, Bzão, Bzinho, só que o resultado ele ia simplesmente se inverter as possibilidades, tá? Por isso, você vai ficar prestando atenção como que o exercício vai fazer essa notação para vocês, tá? Não, professor, como que eu sei? Como que eu monto isso? Exatamente, você tem que montar de modo preciso. Não é você quem escolhe. Hoje eu vou colocar o azão ligado ao Bzão. Hoje eu vou colocar o azão ligado ao Bzinho. Não, o exercício te dá essa dica. Possibilidades, então. Vamos pensar no indivíduo, nesse indivíduo heterozigoto. Ele pode te escrever assim, ó. Azão, Bzão, barra, azinho, Bzinho. Apareceu um genótipo para vocês com uma barra no meio. Tem aluno que vai falar assim, eu não sabia que o exercício é linkage. Meu lindo, se tiver uma barra no meio do genótipo, é linkage. Ele está te destacando que os genes estão ligados. Essa barra aqui, então, está te dizendo o quê? Ó? Que obrigatoriamente o azão está ligado a quem? Ao Bzão. E o azinho está ligado ao Bzinho, que é do mesmo jeito que a gente desenhou. Certo? Ele poderia ainda representar assim, gente, ó. Azão, esse é o menos comum, é mais antigo, mas não está errado. Pode também. Azão, Bzinho, azinho, azão, Bzão, azinho, Bzinho. Isso aqui é uma fração, mesma coisa, tá? Então ele pode representar desses dois modos. Nas duas situações, ele está te dizendo que o azão está ligado ao Bzão. Ele poderia te representar, a outra variação disso seria azão, Bzinho, azinho, Bzão. Te indicando, então, que o cara continua sendo azão, azinho, Bzão, Bzinho, porém agora o azão está ligado ao Bzinho e o azinho está ligado ao Bzão. Se eu posso fazer essa barra aqui na vertical e na horizontal no de cima, aqui é a mesma coisa. Poderia representar desse modo aqui, ó. Azão, Bzinho e azinho, Bzão. Simples assim. Beleza? Tem uma terceira e última possibilidade. O cara pode não descrever nada disso aqui, ó. Não te fazer qualquer anotação desse tipo. Te taca o genótipo e tudo mais. Aí ele pode falar assim, ó. Considere um indivíduo heterozigoto, ou seja, azão, azinho, Bzão, Bzinho, tá? Com genes ligados do tipo cis. Entendeu? Cis vai ser o quê, gente? Grandão com grandão, pequenininho com pequenininho. Entendeu? Ou seja, os grandes estão do mesmo lado, os pequenos estão do mesmo lado. Então, isso aqui eu também posso chamar de linkage do tipo cis. Ou ele pode falar assim, considere um indivíduo azão, azinho, Bzão, Bzinho, ou duplo heterozigoto, com genes ligados em posição trans. Ou seja, estamos trocados. O dominante está ligado com o recessivo e um recessivo está ligado com o dominante. Então, outra maneira de chamar isso aqui é te dizer que nós temos um linkage, ou seja, uma ligação gênica do tipo trans. Tranquilo, gente? Dúvida em relação a isso aqui? Sim ou não, pessoas? Não? Tranquilos? Se você consegue entender isso aqui, cara, você tem tudo para resolver qualquer exercício desse. No máximo, uma variação de linkage, aí sobrando um tempo, tá? Porque hoje a gente vence genética de populações também, tá?
Terminando ali, eu vou fazer os exercícios de linkage direto, terminando, se sobrar um tempinho, eu faço um de mapeamento com vocês. Senão eu gravo um videozinho e coloco na lista também para vocês, que é muito fácil. Normalmente, esse aluno, quando entende, ele fala assim, putz, esse exercício é até gostoso de fazer. Porque ele vai te falar um monte de gene, só, você não vai ter que calcular nada, ele vai te falar um monte de gene e a distância entre eles. Você vai precisar ordenar na sua cabeça, tá? E é uma questão de lógica, quem está do lado de quem. Fala, meu querido. Uma unidade de recombinação é igual a 1% de taxa de recombinação, certo? Que é igual ao total de recombinantes. Na hora que eu estava explicando aqui, eu falei assim, ó, faz de conta, então, eu que dei esse valor. Imagina que o exercício te conta que esses genes estão a distância de 20 UR um do outro, tá? Se são 20 UR, nós temos 20% de taxa de recombinação, que é 20% de recombinantes. Beleza? Quantos recombinantes eu tenho? 2. 20% dividido por 2, 10% para cada um. Esse aqui vai ser o que sobra de 100%. Beleza? Esse 20 ali veio de um valor arbitrário que eu inventei aqui na hora que eu estava dando um exemplo. Tá? Cada exercício, ele vai te contar. E é justamente o que a gente vai fazer agora, resolvendo esse primeiro exercício. Podemos ir para o primeiro então, gente? Tranquilos? Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu ver o que eu vou falar para... Dá pra gente... Ah, muito bem. Vou apagar tudo. Eu ia falar que daria pra gente usar esse desenho aqui, mas ele não trabalha com o genótipo com essa mesma distribuição. Então vamos lá, ó. Esse exercício, ele é um clássico, tá? É o tipo de exercício mais comum. Quando ele te traz isso aqui de modo direto. Ou seja, vou deixar essa informação aqui, ó, que ela pode nos ser útil. Vamos trabalhar o exercício 1, colher as informações que ele te traz. Fala assim, ó. A Drosophila melanogaster possui em um dos seus cromossomos 2 genes, A e B, que se encontram a uma distância de 28 R. Pronto, tá? Então vamos trabalhar aqui, ó. Nós já sabemos de cara o valor da distância. O valor da distância é 28 UR. Ué, você tem isso aqui, é tipo assim, ó. O cara não te deu dificuldade mais fazer exercício. Ele só vai exigir de você técnica, tá? E organização para você seguir do começo ao fim. Beleza? Considere um macho dessa espécie com o genótipo azão, azinho, bezão, bezinho em posição trans. Bora lá desenhar o macho da espécie que ele pediu para vocês. Considera aqui, então, ó, um dos cromossomos, aqui o outro dos cromossomos. Ele te disse que esse macho é duplo heterozigoto, beleza, até aí tudo bem. Só que ele falou que é posição trans. Se ele é posição trans, então, ó, originalmente ele estava assim, gente, ó, azão, azão aqui em cima, azinho, azinho aqui. Posição trans é maiúsculo ou dominante ligado com minúsculo ou recessivo, tá? Então, originalmente ele é azão ligado com bezinho. Aqui estaria o outro bezinho, mas eu vou fazer o crossing já. E se o azão está ligado com o bezinho, o azinho tem que estar ligado com o bezão. Representando o crossing ocorrendo aqui, ó. O bezinho que estava aqui pula para cá. O bezão que estava aqui pula para cá. Tá? Se você observar, esse desenho aqui ele é o completo inverso do que eu tinha feito para o nosso exemplo. Que é o que você tinha como exemplo que eu usei para te explicar. Por quê? Porque aquele lá era cis. Esse aqui é o quê? Trans. Simples. Só trocou. Ó. Baseado nisso, esse indivíduo aqui, ó, quais gametas que ele pode produzir? Os 4 tipos de gametas. Ah, então você teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4 gametas. Então, vamos colocar aqui os cromossomos para cada gameta. Sendo eles, vamos lá, vou colocar aqui em verde, aqueles que são os parentais, ou seja, que não sofreram cross. Qual um deles, gente? Azão ligado a bezinho. Qual que é o outro parental que nós temos? Esse outro de fora. Também não sofreu cross. Então, nós temos aqui azinho ligado a bezão. Perfeito. Em azul, aqueles que sofreram cross, ou seja, os recombinantes. Quem seriam eles? Azão ligado a bezão e azinho ligado a bezinho. Beleza. Temos os 4 gametas possíveis. Repare que eu desenhar aqui, gente, se acertou, certinho. Você, ó, sabe qual que é a sua única chance de errar um exercício desse? Você se perder na hora de desenhar ou de imaginar na sua cabeça. Ou seja, você inverter cis com trans, você inverter, e vai por mim, né, gente? É óbvio, se é um exercício de alternativa,
vai ter uma alternativa certinha com o valor caso você faça a inversão, porque é justamente isso que o exercício espera. Que a única dificuldade que se apresente seja você não saber organizar isso aqui. Vamos lá. Informações que o exercício te deu. 28R. Isso significa que nós temos 28% de taxa de recombinação. E, com isso, 28% de recombinantes. Quem são os nossos recombinantes? Esses dois aqui, ó. Esses dois são os nossos recombinantes. 28% dividido por 2, nós teríamos quanto para cada, gente? 14% para esse e 14% para esse. Beleza? Sobraria quanto para distribuir entre esses dois aqui? Gente, 72%, dando então 36% para esse e 36% para esse. Meus gente, você chegou aqui, acabou o seu exercício. Você só vai voltar. O único trabalho que você tem, voltar no enunciado e ver o que o cara te pediu. Tá? Espera-se que ele produza espermatozoides com os genes Azão e Bzão em um percentual de. Gente, Azão e Bzão. Qual o percentual de espermatozoides desse tipo? 14%. Difícil? Não. É diferente, tá? Vamos dizer assim, eu falo assim, ó, quando você trabalha isso aqui no ensino médio regular, vamos dizer assim, muitas vezes eu falo assim, quando dava aula para primeiro, segundo ano, né, era mais comum ainda, que dependendo do colégio no primeiro ano, o aluno muitas vezes tá nem pensando em vestibular, então ele faz isso aqui meio de qualquer jeito, assiste genética inteira. Aí o cara perdeu o começo da genética, ele não entende mais nada, ele vai até o fim da genética sem entender nada. Aqui, como muda radicalmente, aqui era um conteúdo muitas vezes que era ame ou odeio. Tinha aquele aluno que não entendeu a genética inteira, entendia esse. Que é diferente do resto da genética. Você não está fazendo azão azinho aqui, entendeu? E tinha um aluno que entendia a genética inteira, chegava aqui e não entendia mais nada. Tá? É muito diferente, mas não é difícil. Pode falar, minha querida. Do quê? Do crossing? O crossing em si, ou por que eu fiz essa distribuição? Essa distribuição aqui é porque o exercício falou que ele é heterozigoto, ou seja, ele é azão azinho, Bzão Bzinho. Aí o exercício te disse que o A e o B estão no mesmo cromossomo. Então você tem que desenhar o A e o B no mesmo cromossomo. E o exercício disse que ele é azão ligado ao B em posição trans. Posição trans. O maiúsculo tem que estar junto com o minúsculo e o minúsculo tem que estar junto com o maiúsculo. Por isso eu fiz originalmente, então, no mesmo cromossomo, os azão e os Bzinhos, tá? E no outro cromossomo, os azinhos e os Bzões. Aqui no meio, na hora de desenhar, eu já fiz direto. Tá? Aqui que nós temos aqui, onde ocorreu o cross. Então, um Bzinho daqui, ó, desse lado foi para lá, e o Bzão de lá veio para aqui. Tá? Graças a isso, parentais, ou seja, o modo original, que no desenho é sempre quem está no lado externo, e no meio, os recombinantes, que é onde sofreu o cross. Beleza? Deu para entender isso, gente? Tranquilos? Dúvida em relação a esse primeiro aqui? De boa? Vamos fazer mais uns aqui que dá tempo, tá? E aí a gente vai mudando, você vai vendo como é que alguns são bem tranquilos e às vezes ele pode tentar colocar um nívelzinho de dificuldade a mais, não no exercício, mas assim, colocar uma etapa a mais. Não te dá alguma coisa de graça, né? Que é justamente o que ele faz na genética, quando, por exemplo, você viu na semana passada que a gente está trabalhando herança quantitativa, e eu falei, o normal ele te dá 2 valores, tem que ter 3. Mas quando ele quer te dar um pouquinho mais de trabalho, ele tira deixa um a menos. Viu? É a mesma coisa aqui, ó. Aqui ele vai lá e fala assim, ó, supõe a existência de 2 genes, A e B, localizados no mesmo cromossomo, e com frequência de permuta de 16%. Tá? Do cruzamento de um macho de híbrido com o genótipo cis, com uma fêmea azinho-azinho, bezinho-bezinho, qual a frequência esperada na primeira geração filial de indivíduos com o genótipo azinho-azinho, bezinho-bezinho? Esse aqui é aquele que eu chamo de pega-trouxa, tá? Que eu falei para vocês. Esse é aquele que te induz, o cara mais passado ali, de pensar que você vai ter que fazer um cruzamento, tá? Não vai. Lembre-se do que eu falei para vocês. Sempre que ele te sugerir o cruzamento, um dos parentais vai ser o duplo homozigoto recessivo. Entendeu? Por quê? Porque é um fake, gente. Você não vai precisar cruzar. Você vai ver, você vai acabar o exercício aqui mais uma vez. Vou apagar aqui para a gente fazer organizadinho, e que a gente construa toda hora aqui, ó, tudo de novo. Mas, cara, é aquela questão da força do hábito e repetição aqui. Quanto mais você treinar, construir isso, ou ver eu construindo isso, vai ficando mais fácil e mais claro na sua cabeça sempre, tá? Então vamos às informações. Ele te diz que o indivíduo é azão
Bzão, né? Azão tem 2 genes A e B, tá? E que tem 16%. E aí ele tem do cruzamento ali, ó, com genótipo cis. Então, macho, ó, heterozigoto. Então, mais uma vez, ele é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Beleza? Esse aqui é o nosso cara. Então, fazendo aqui, exercício 2. E aí ele te disse que o linkage aqui dele agora é do tipo cis. Representa aqui, mais uma vez, os cromossomos. Se é do tipo cis, dominante com dominante, recessivo com recessivo. Vou tacar aqui em cima, ó, azão, azão, azinho, azinho, tá? Dominante com dominante, aqui embaixo tem que estar quem? O Bzão. Recessivo com recessivo, aqui embaixo tem que estar o Bzinho. No meio aqui eu poderia colocar, depois apagar e fazer de novo para você ver, mas a gente já simboliza aqui o cross, tá? O Bzão que estava aqui veio parar aqui, ó. E o Bzinho que estava aqui veio parar aqui. Pronto. Temos esse desenho, essa arquitetura da célula desse indivíduo. A partir disso, ele vai montar mais uma vez. Repara que é sempre o mesmo esquema. Vai montar mais uma vez 4 gametas diferentes. Por quê? Porque teve o cross. Esses 4 gametas diferentes. Vamos começar por estes 2 aqui de fora, que são os originais. Eles poderiam ser, então, azão e Bzão, e azinho e Bzinho. E vamos agora para os gametas internos, que seriam os recombinantes, em outra cor aqui. Que seriam azão e Bzinho, e azinho, perdão, e Bzão. Beleza? Mesmo esquema. Voltamos, inclusive, à configuração daquele primeiro que eu tinha usado como exemplo, para explicar. Nossa, mas, gente, só tem a possibilidade de ser um ou outro. Entendeu? Todo desenho que o senhor fazer ou vai ser desse ou do exercício anterior, ou desse ou do exercício anterior. Simples. O que você não pode é errar, inverter. O exercício vai lá, te traz informações, e repara o que ele trouxe aqui, ó. Na tentativa, né, vamos dizer assim, de pegar o aluno mais desavisado, porque aí tem aluno que guarda só esse caminho. O R, taxa de recombinação, porcentagem de recombinantes. Cara, a tentativa de sacanear o aluno, ele já pulou uma etapa, inclusive facilitou para você. Ele já trouxe o quê? A frequência de recombinação, ou seja, a taxa de recombinação. Ele te disse que essa taxa de recombinação é quanto? Ó, 16%. Beleza? Então, ele trouxe para vocês essa taxa de recombinação de 16%. Beleza? Pensando nessa taxa de recombinação aqui de 16%, você sabe que o total de recombinantes vai ser 16%. Beleza? Quem são nossos recombinantes? Esses dois. 16% dividido por 2, 8% para esse, 8% para esse. Automaticamente sobra quanto para esse, gente? 42 para esse e 42 para esse. Beleza. Olha só. O exercício acaba aqui. Na verdade, acaba. Tá? Só que aí tem aluno que vai pegar, fez isso do macho. Aí ele vai perder o tempo construindo a fêmea. Que não vai mudar absolutamente nada. Porque se eu trocar Bzinho com Bzinho no cross e Azinho com Azinho no cross, muda alguma coisa, gente? Não, continua sendo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Sendo assim que eu quero que você entenda. Sempre que for um exercício de linkage ou de qualquer outra coisa, gente, se você pensar no indivíduo que tem um genótipo Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, ele só consegue fazer com crossing ou sem crossing um tipo de gameta. Que é qual gameta? Azinho, Bzinho. O exercício te cobrou qual a probabilidade deste cara aqui, cruzando com aquela fêmea, gerar indivíduos Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Beleza? Essa é a ideia aqui, ó. Qual a probabilidade dele gerar indivíduos desse tipo? Você concorda que a fêmea vai contribuir com quais alelos desse genótipo, gente? Azinho e com um Bzinho. Sobra o que para o macho contribuir? Azinho e Bzinho. É só você procurar aqui, Azinho e Bzinho. Bem? Azinho e Bzinho desse cara, 42%. É o que eu te disse, o exercício, na verdade, acaba aqui. Ele pode enfeitar aquilo ali para te dar uma ideia de que você precisa fazer um cruzamento. Você não precisa. Por quê? Porque a fêmea não vai interferir no resultado. Tá? A fêmea não vai interferir. Para a gente ter o filhote que ele procura, que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, um Azinho, um Bzinho tem que vir da mãe, um Azinho, um Bzinho tem que vir do pai. Chance de vir da mãe, 100%, ou 1. Tá? Então, se multiplicar tudo por 1, vai dar a mesma coisa. Resumindo, quem determina essa chance é o pai, nesse caso. Certo? Qual a chance do Azinho e Bzinho vir do pai?
42%. Deu para entender esse, gente? Sim, de verdade. Estão com a cara... É sono? O que vocês estão? Estão com a cara de tristeza? Fala. Exatamente. Aí você teria que pegar ali, fazer para os dois, tá? E aí você achar a combinação dos dois. Uma coisa e outra coisa, multiplicando no final. Beleza? Mas ele não vai fazer isso porque normalmente vai te dar muito trabalho. E esse exercício cada vez mais, inclusive na UEL, a única vez que caiu na UEL, questão de primeira fase. Tá? Então cada vez mais ele vai aparecendo em questões de primeira fase. O vestibular tem dado um jeito, gente, de colocar algo que historicamente na cabeça do aluno é difícil, em primeira fase, mas ele coloca em versões que ficam curtas e aceitáveis para você resolver ali, de modo que o aluno, ao ver aquilo e saber da forma daquilo, e normalmente vocês já veem, principalmente que a gente tem uma ideia assim, de quanto mais você avança no conteúdo, mais difícil ele vai ficando, pior ele vai ficando, pior ele vai ficando. Então todo mundo espera que essas últimas aulas de genética sejam uma catástrofe, normalmente, tá? E aí você chega e pega isso aqui numa primeira fase, surpreende. Mesmo porque muitos professores construíram, né? Desde que eu sou estudante, né? Desde que eu comecei a dar aula e vocês também construíram na cabeça que isso aqui é exercício segunda fase. Isso é exercício segunda fase. Isso é exercício de prova aberta. E não é, tá? Basta você ver ali, ó, que esse aqui mesmo, ó, ele era adaptado de uma prova bem antiga da PUC. Olha esse outro aqui, ó, só para você, mais uma vez, com alternativa, te indicando, então, que nós estamos diante de um exercício de primeira fase. Gente, esse aqui é maravilhoso. Por quê? Porque o cara, ele resolveu tentar te trazer um certo trabalho. Lembra do que eu te falei na aula passada, quando eu estava trabalhando com vocês, herança quantitativa. E na herança quantitativa eu te disse assim, ó, sempre que faltar alguma coisa, tem um mecanismo para você buscar. Ah, sempre que falta alguma coisa, tem um mecanismo para você buscar. Aqui é a mesma coisa. Dessa vez aqui, ó, vou até apagar tudo que eu tenho anotado aqui e vou apagar isso aqui, ó, também. Por quê? Porque esse exercício, ele resolveu te testar. Na minha opinião, sem dúvida alguma, esse aqui é o mais complexo dos três. Não porque ele seja difícil, mas porque muitas vezes o aluno vai ter que ir por um método que ele não sabe. Tá? Então, essa é a questão. Muitas vezes o aluno vai ter que alcançar uma linha de raciocínio que pode ter ficado para trás. Sabe o que define se vai acertar esse exercício aqui? Não, se você teve um exemplo assim na aula e você fez algum exercício assim. Se não, se eu acabasse aqui, ó, e se eu buscar, 90% dos exercícios são desse tipo. O cara só vai ficar trocando de cis para trans e o R diferente. Cis para trans e o R diferente, assim por diante. Entendeu? Pode fazer 50 exercícios desse tipo. Ótimo. Se não fizer um desses, você não vai saber como reagir nesse caso. Vamos às informações que ele deu ali, ó, tá? E aí, vou apagar esse aqui também. Porque depois a gente vai construindo esse exercício de acordo com tudo que ele te deu, tá? Repara que já é, ó, só pelo enunciado. Olha os enunciados que a gente viu até agora, é 3 linhas. Os enunciados anteriores eram curtíssimos. Só pelo enunciado, você já vê ali que o cara veio carregando de informação, já veio te trazendo bastante informação. Fala assim, ó, numa certa espécie de milho, o grão colorido é condicionado por um gene dominante Bzão. Então vamos lá, ó. Exercício 3 de linkage. Então, grão colorido é condicionado por Bzão. E o grão liso é condicionado por Rzão. Os alelos recessivos Bzinho e Rzinho condicionam, respectivamente, grãos brancos e rugosos. Então, ó, o grão branco é igual ao Bzinho, tá? O grão liso, que ele já tinha te informado, é o Rzão. E o grão rugoso é o Rzinho, tá? Então, ele começou ali já te trazendo informações de fenótipo, beleza? Repara que nos anteriores, o cara só te dá cogenote, você nem sabia o que o A e o B fazia. Então, ele já começou a deixar o exercício mais robusto aqui para tentar te assustar. Respectivamente, grãos brancos e rugosos. Ok. No cruzamento entre um indivíduo colorido liso com um branco rugoso, tá? Surgiu uma F1 com os seguintes descendentes. Vamos lá, então, ó. Um indivíduo branco e rugoso, você já sabe, então, que ele tem que ser o quê, gente? Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Beleza? Um indivíduo colorido e liso, você sabe que ele é Bzão, alguma coisa, Rzão, alguma coisa. É isso que ele te disse. E fez o cruzamento. Vamos às informações para você ver como você chega aqui se completa esse genótipo assim, ó.
nasceram 150 indivíduos, então vamos colocar aqui, ó, 150 indivíduos que são coloridos e lisos. Então, 150 indivíduos coloridos e lisos. Nasceram outros 150 indivíduos que são brancos e rugosos. Outros 150 indivíduos brancos e rugosos. Tá? 250 coloridas e rugosas. 250 coloridas. Hum. 250 coloridos e rugosos. E, por fim, mais 250 indivíduos que são brancos e lisos. Muito bem. Ó, olha que coisa tranquila de você chegar ao genótipo desse indivíduo. Cara, se nasceram brancos, tá? Para ser branco é Bzinho, Bzinho, obrigatoriamente você já sabe, um Bzinho tem que ter vindo desse cara. Entendeu? Certo? Então, se nasceu branco, você já sabe que um Bzinho vem dele. Se nasceram rugosos e o rugoso é Rzinho, Rzinho, um veio daqui e o outro tem que ter vindo desse cara. Pronto. Fica até óbvio para você que o cara ia te tacar o quê, gente? Um duplo heterozigoto. Porque senão o crossing fica muito ridículo. Tá? Então, fica até óbvio que seria isso. Beleza. Te deu as informações. Aí ele vai falar assim, ó. A partir desse resultado, podemos concluir que o genótipo do indivíduo parental colorido liso, ou seja, o cara ali, e a distância entre os genes B e R são. Repara que ele te pede o genótipo, aí você já fala, ufa, já sei, Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. A hora que você vai ver a alternativa, repara, estão todos com a barra. Ah, então, a hora que você olha a alternativa, ele está todo com a barra. Eu não quero saber só se é Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Quer saber quem está ligado com quem. E aí o cara fez um caminho inverso. Ele quer saber a distância. Você aprendeu só a resolver com alguém te dando a distância. Ferrou esse aqui, tá? Meus irmãos, tem um macete fácil. Para começar, a gente precisa considerar quem? Quem que vai nos dar trabalho e quem é a chave da nossa resposta. Sempre falei para você, é um dos indivíduos e é o heterozigoto. Esse cara aqui, ó, vamos pensar. Primeira coisa que você precisa entender. Pensa comigo aqui, ó. Se esse aqui é colorido e liso, seja lá o que for, então vamos pensar. Liso, deixa eu trocar, deixa eu colocar uma cor que eu não usei aqui, para te dar um destaque. Se ele é liso, se ele é, colorido, ele vai ser Bzão, tá? Obviamente, ele é um Bzão, Bzinho, que teve que vir desse aqui, o Bzinho. Se ele é liso, ele vai ser Rzão, Rzinho, ok? Esse aqui, ó, se ele é branco, ele vai ser Bzinho, Bzinho. Se ele é rugoso, ele vai ser Rzinho, Rzinho. Tá? Colorido, Bzão, Bzinho. Rugoso, Rzinho, Rzinho. Branco, Bzinho, Bzinho. Liso, Rzão, Rzinho. Ok, isso aqui já vai nos dar uma ajuda. Se você parar para pensar, um Bzinho, Rzinho, você já sabe quem veio. Então aqui você começa a descobrir a contribuição do pai. Tá? Só que para isso, para você entender qual a distância e como eles estão ligados, você precisaria descobrir o quê, gente? Quem dos gametas aqui, quem dessas combinações seria um parental e quem dessas combinações seriam o recombinante. Aqui vem o macete que você vai anotar, você vai entender, você vai fazer o que for. Quando o exercício não te der a distância, ele te der, por exemplo, quantidades de gametas produzidos ou quantidade de indivíduos nascidos, o que eu quero que vocês observem? Ele segue um padrãozinho de recombinante e de parental. Repara que os números estão em 2 em 2. Então, ó, isso aqui, de uma maneira ou outra, tá? Eu estou te dando valores de parentais e de recombinantes. Você pode ter prestado atenção, você pode ter olhado isso, entendido por si só, achado essa coincidência na hora que eu te expliquei os outros dois exercícios, pode ser que você não viu, tá? Sempre teremos mais parentais do que recombinantes. Tá? É uma máxima, você pode anotar isso. Quando o exercício não te der valor de distância, ou seja, te der números, como que você vai encontrar quem é quem, gente? Pela quantidade. Os dois que estiverem maior quantidade são os parentais.
Os dois que tiverem menor quantidade são os recombinantes, certo? Tá, professor, mas eu ainda não entendi isso aqui não. Vamos lá, ó. Primeiro de tudo, soma isso aqui, ó, para a gente ter um total e você trabalhar com números, tá? Somando aqui, nós temos um total de 800, beleza? Pensem comigo aqui então, ó. Lembra que eu te falei que esse aqui é um fake só para te enrolar, tá? É um fake só para te enrolar. Você deve já, beleza? Tá tudo ok aqui. Você não vai fazer isso no caderno, pelo amor de Deus, né? Mas eu vou apagar esse cara para você ver que você não precisa dele. E esse cara aqui, ele tá normalmente só para te dar um enrolado. Então, ó, apagando esse indivíduo aqui, ó. Apaguei esse indivíduo, tá? E ao apagar esse indivíduo, o que ele tinha para contribuir? Um Bzinho e um Rzinho. Concorda comigo? Sim? Vou apagar tudo que ele contribuiu. Ó, apago o Bzinho daqui, um Rzinho daqui, um Rzinho daqui, um Bzinho daqui, beleza? Rzinho, Bzinho, Rzinho e Rzinho. Você achou exatamente quais os gametas que esse cara produziu. Deu para vocês entenderem? Fica claro o que eu fiz aqui ou não, gente? Eu só excluí o outro para a gente enxergar isso mais fácil. Você não precisa excluir no seu caderno, tá? Eu só... Por quê? Lembra que eu te falei? Um cara, e vocês relutam às vezes com isso. Vocês ficam sempre olhando pro Azinho, Bzinho, Bzinho, e fica sempre enchendo esse cara de informação. Ele tá ali só para te distrair, só para atrapalhar, tá? Como que a gente vai determinar a distância de um gene ligado? É sempre no heterozigoto. Eliminei o Azinho, o Bzinho, Rzinho, para ficar mais fácil para vocês entenderem e enxergarem aqui, ó. Tá? Resumindo, o que sobrou aqui? Só a contribuição do heterozigoto, que é o que nos interessa. Meus lindos, vamos lá. Vamos transformar isso aqui, ó. Então pensa isso aqui, ó, é como se ele tivesse feito o linkage lá para vocês, ó. E aí, a partir do desenho, ó, ele produzisse esses gametas aqui, ó. Tá? Repara, ó, é uma outra maneira de produzir. Beleza? Como se tivesse produzido esses 4 gametas. Que é o que sempre apareceu para vocês nos exercícios anteriores, tá? O cara só te dá uma construção muito mais elaborada do exercício. Vai lá, me ajuda aí, alguém com calculadora. Vamos transformar isso aqui em valores, tá? Então, divida para mim 300 por 800. 37,5. Divide por 2, por favor. Tá? Não. Certo. Aí divide isso por 2. 0,1875. Então, seria aqui, ó, 18,75% para esse e 18,75% para esse. Professor, de onde você tirou esse valor? Ah, da onde a gente veio com esse valor? E que eu pedi que ela fez o cálculo para mim. Eu pedi para dividir 300, porque 300 é o quê, gente? Lembra que eu te falei? Os que tiverem menor quantidade são chamados de recombinantes. Então, isso aqui são os recombinantes, tá? Eu quero descobrir os recombinantes, beleza? O que eu pedi para ela descobrir para mim? Dividir 300 por 800, que é o total. Ou seja, qual o total de recombinantes? Quando ela dividiu, então, ó, total de recombinantes. Como que a gente chegou nesse resultado do total de recombinantes? Gente, eu dividi 300, que é o valor bruto ali, por 800. Isso aqui me deu 37,5%. Esse é o total de recombinantes. Ok? Como eu tenho 2 recombinantes, isso dividido por 2, dá esse valor para cá. Beleza? Sendo assim, nós achamos o total de recombinantes. O que sobrar, então faz para mim aí quanto que dá para cada um. Consegue? 37, 100 menos 37,5 dividido por 2. Por favor. 31,25. Muito bem. Ó, o que sobrou de 100% dividido por 2 vai dar o quê, gente? 31,25. Você quer ver outra coisa que acaba assustando vocês, muitas vezes? Essa hora que você começa a fazer isso aqui, se não é um exercício de alternativa, começa a dar quebrado. Você já entra em desespero. Tá? Lógico que era que você olha, se é de alternativa, você olha e fala, ufa, estou no caminho certo. É tipo eu quando ia fazer física, matemática, alguma coisa que tinha cosseno, essas coisas, aí eu começava a sair umas raízes de 3 sobre 2, na hora que eu olhava não tinha nada disso na alternativa. Eu falei, ixi, caramba, já estou falando cagada. Né? Então o que eu quero que vocês entendam aqui, ó,
chegamos ao percentual de recombinantes e de parentais. Professor, é uma máxima, eu posso assumir isso com segurança, que sempre quem tiver maior quantidade são os parentais e quem tiver menor são os recombinantes? Pode, sim. Tá? Agora, você tem tudo. Com isso aqui, o exercício poderia te perguntar qualquer coisa. Tá pronto. Por quê? Repara, a gente teve que ir voltando para chegar naquele mesmo final. Os dois exercícios anteriores, como que a gente finalizou eles? Gente, te dando a porcentagem de cada gameta. Quando você chegou na porcentagem de cada gameta, acabou o exercício. Não tem mais o que fazer. Só que aqui deu trabalho para chegar até aqui, tá? Sejam sinceros, levanta a mão antes que a gente finalize o exercício, tá? Levanta a mão, pessoal de casa também, mesma coisa. Algum momento, tem algum número daqui ou alguma linha de raciocínio que ficou para trás? Pode falar. Você fala mais alto, por favor. Ah, colocar em outra cor. Tava assim, ó. Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Esse cara não vai interferir em nada. Muitas vezes, deixando os genes dele aqui, os alelos, o aluno vai ter dificuldade para enxergar. Não, por isso que eu falei, você não precisava ter apagado. Eu apaguei só para ficar mais claro. Entendeu? Porque aqui estaria o Bzinho que ele mandou, o Rzinho que ele mandou, o Bzinho que ele mandou, o Rzinho que ele mandou, e assim por diante. Só para ficar mais... O exercício sempre vai perguntar do heterozigoto. Não tem por que ele te perguntar desse cara, porque ele só pode fazer um gameta. Entendeu? Falei isso no exercício anterior, eu falo para vocês, não lutem contra isso. Gente, apareceu no exercício um indivíduo que é Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, olha isso aqui, meus amores, ó. Se eu pego esse exercício aqui, ó, esse indivíduo aqui, ele só pode ter essa constituição, ó. Ó, esse indivíduo só pode ter essa constituição. Gente, eu posso trocar em cima, embaixo, qualquer lugar, eu posso fazer o que for com isso aqui. O exercício pode falar, ó, teve um crossing duplo twist carpado. Beleza. Qual o gameta que ele vai produzir? Azinho, Bzinho. Não muda nada. Então, esse cara, ele é sempre a distração. Tá? Logo, antes de eu fazer o primeiro exercício, falei para vocês, você não precisa fazer cruzamento. O cruzamento ele é sempre para te enrolar. Fui montando tudo do jeito que o exercício pediu. Depois falei, ó, repara, esse indivíduo, contribuição dele, tá? É um Bzinho, Rzinho, não muda nada. Por isso que eu apaguei, para ficar mais fácil de ver. Você poderia ter deixado aqui tranquilamente, tá? Eu só apaguei para ficar mais fácil de ver. Deu para entender? Sim? Mais alguma dúvida, gente? Tranquilos? Vamos ao que o cara pergunta. A partir desses resultados, podemos concluir que o genótipo do indivíduo parental colorido liso e a distância entre os genes são. Muito bem. Como que eu acho a distância entre os genes? Total de recombinantes, que é então 37,5%, é igual a 37,5 UR. Voltamos. Normalmente o exercício dá o R, você chega aqui e divide por 2. A gente chegou no 2, multiplicou e voltou na UR. Nós achamos a distância. A distância é essa, 37,5 UR. Ok? Ele quer saber o genótipo do parental. Você já sabe que é um indivíduo, Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Agora, quem está ligado com quem, gente? Lembra que eu falei para vocês, como que você sabe quem está ligado com quem? Quem é descobrido quem é o parental e quem é o recombinante, tá? Quem é o parental aqui, ó? Esses dois. Então, qual é o genótipo desse indivíduo? Ele é Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho, mas ó quem está ligado com quem? Bzão ligado a Rzinho, e Bzinho ligado a Rzão. Essa é a sua resposta. Bzão, Rzinho, Bzinho, Rzão e 37,5 R. Tem essa resposta aí? Faltava não ter, né? Hã? T de dado? Muito bem. Resposta T de dado. Dúvidas, senhoras e senhores? Tudo de boa? Pode falar. Fala mais alto, velho. Você nem precisava, eu fiz isso? Não, exatamente. Ó, pessoal de casa, vocês ouviram? Pergunta aqui bem importante. A primeira conta que você fez, você já chegou no 37,5%. Meus lindos, quem faz direto, o exercício estava pronto. Tá? Eu só destrinchei, joguei tudo isso aqui para mostrar para você a linha de raciocínio completo. Tá? Quem sabe, já entendeu o que o cara está pedindo, na hora que você fez a divisão de 300 por 800, você já achou 37,5%, ali já tinha acabado. Entendeu? Já tinha acabado ali. Eu só fiz para ficar completo isso aqui e
depois se acompanhar, seja lá por vídeo ou com foto, anotação, todo o raciocínio completo. Mas dava para ter acabado ali, tava pronto. Beleza? Tranquilo, gente? Dúvida em relação a isso aqui? Pode falar, cara. Eu gostei, hoje vocês estão perguntando, velho. Certo. Porque essas do A estava escrito aqui, ó. O R, que é a distância, certo? O R, ou seja, cada uma unidade de recomendação, que é a distância, é igual a 1% de taxa de recombinação, certo? Que é igual a porcentagem, ó, total de recombinantes. O exercício trivial, ele te dá isso, e você chega nisso para fazer isso aqui, ó. Esse foi o contrário. O que a gente tinha em mãos? O total de recombinantes. A porcentagem total de recombinantes. A porcentagem total de recombinantes é essa aqui, ó. 37,5. Porque eu disse que o recombinante sempre é quem está em menor quantidade. Se não guardou isso, anote isso urgente, tá? Aham. Entre Bzão e Rzão e Bzinho e Rzinho é a mesma distância. Entendeu? Independente de quem for. Que é o gene P e E. É te dizer assim, ó. Ó, troca isso aqui, ó. Aproveitando esse desenho que está pronto. Tá? Esse indivíduo, ele é cis, né? Bzão Rzinho, Bzão Rzão, Bzinho Bzinho, Rzinho, Rzão. Entendeu? Ele está querendo dizer assim, ele quer a distância entre o B e o R, seja lá qual B e qual R for. Entre esse, entre esse, entre esse, todos é a mesma distância. Tá? Você não precisa achar para cada um. Quando eu te falar a distância entre dois genes, é entre o A e o B, independente se é o Azão do Bzão, o Azão do Bzinho, o Azinho do Bzinho, o Azinho do Bzão. Beleza? Tranquilos? Mais alguma dúvida, meus lindos? Não? Deu para entender isso? Falem agora, o Karen-se para sempre. Podemos abandonar a linkage? Sim? Maravilha. Com isso, a gente fecha a linkage, tá? E vai para o último grande assunto, que, gente, eu vou falar para você, na minha opinião, esse é um dos mais, especialmente para o aluno que gosta ali, e domina a matemática de modo tranquilo. Não é um negócio difícil, vai ver, de matemática. Mas, cara, talvez da genética, a parte que mais entra a matemática, assim, como se fosse uma equação. E aí, né, normalmente, você está acostumado, é um tipo de exercício, que se eu te dou um binômio desse lá na matemática, você faz tranquilo. Aí põe na biologia, tá? Como você não está acostumado a ver isso na biologia, normalmente o aluno torce o nariz. Cara, é muito sossegado quanto a dificuldade, o grau de desafio dos cálculos. É algo bem tranquilo, tá? Do que a gente vai falar? De genética populacional. Cara, isso aqui, inclusive, por muito tempo, em diversas apostilas, e algo que perdura até hoje. Às vezes isso está no meio da genética, às vezes isso está no meio da evolução, e às vezes isso está até no meio de uma mistura ali, quando eles fazem os chamados módulos extras e coisas do tipo na apostila, e às vezes está num módulo que mistura ecologia e evolução, tá? Isso aqui, então, ele não necessariamente vai aparecer numa apostila dentro da genética em si. Genética de população é simplesmente você estudar uma determinada população, uma característica de uma população, e conseguir estimar, né? Tentar fazer uma previsão de como vai ficar a distribuição dessa característica ao longo do tempo. Tá? Então, nós temos aqui, ó, a famosa genética de populações. Galera, isso aqui, então, são modelos, estimativas, tá? Que, para isso dar certo, a população tem que ser idêntica ao que a gente vai estabelecer aqui, ou estar o mais próximo disso possível. Essa é a ideia, tá? O que você tem aqui? Talvez você conheça até esse conteúdo com outro nome. Talvez você conheça aqui como Hardy-Weinberg. Tá? Estudar Hardy-Weinberg e tudo mais. É disso que a gente está falando. Talvez você conheça com esse nome. Gente, o que nós temos aqui? Ó? Quando você pensar em genética de populações, você vai analisar a composição de algo. Tá? Aqui, inclusive, a gente volta lá para o esquema monobridismo, ou seja, aqui a gente volta a falar de um gene só. Mas, tá? É bem tranquilo. Então, vamos pensar. O que a gente vai fazer isso aqui? Isso aqui não passa de uma análise populacional. Entendeu? Então, a gente traz aqui, ó, uma análise populacional.
Inclusive, um desses dois caras que fizeram a proposição disso, o tal do Hardy, ele era matemático. Entendeu? Então, ele era um cara da matemática que começou a se interessar por ecologia, e aí ele foi montando uns modelos, chegou nesse aqui. O outro, o Weinberg, era um cara da medicina. Então, eu não lembro se ele era obstetra, geriatra ou ginecologista, alguma coisa do tipo. Mas, cara, não tinha nada a ver. Também estava fazendo ali uns experimentos, uns cálculos para algumas coisas que ele estava observando, de características dos pacientes dele, e chegou nisso. Isso aqui é estilo quando a gente fala de Oparin Haldane. Agora não lembro se foi na turma da manhã ou da tarde, que eu já comentei isso, mas acho que foi na da tarde, porque lá a gente já falou de mais teorias, né? Quando você tem um E no meio, tipo, quem foi lá e estabeleceu o modelo do mosaico fluido? Singer e Nicholson. Quem descobriu a molécula do DNA? Watson e Crick. Descobriu, né? Watson e Crick. Quem fez a teoria mais aceita até agora da origem da primeira vida? Oparin-Haldane. Quem fez a teoria da evolução, como hoje aparece em alguns vestibulares? Darwin-Wallace. Hardy-Weinberg. Quando tem o traço, significa que eles não trabalharam juntos. Significa que são trabalhos independentes que chegam a uma mesma conclusão. Entendeu? Então, esse cara aqui, esses dois nunca trabalharam juntos. Cada um fez seu trabalho, depois alguém junta isso, ele fala, bate mais ou menos, dá para a gente estabelecer uma teoria com isso. Essa análise de população, ela trabalha com o quê, gente? Com cálculo de frequências. Então, aqui, a palavra mágica é frequências. A gente vai trabalhar aqui com cálculo de frequências. Que frequências seriam essas, meus lindos? Frequências que a gente vai chamar de alélicas, ou seja, calcular a frequência do alelo azão e a frequência do alelo azinho na população. E, a partir disso, frequências do tipo genotípica, ou seja, calcular a frequência dos indivíduos azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho, tá? Então, presta atenção, entenda isso aqui comigo. Frequência alélica. Quando eu falo de frequência alélica, eu estou falando aqui, de frequência do alelo azão, e da frequência do alelo azinho. É isso. Isso é frequência alélica. Quando eu te falo de frequência genotípica, eu estou trabalhando aqui com frequência de azão-azão, com frequência de azão-azinho e, por fim, com frequência de azinho-azinho. É isso. São essas coisas que a gente trabalha no exercício de genética de populações. Gente, aqui também é o mesmo clichê do anterior. Se o cara te der esse, ele cobra esse. Se ele te der esse, ele cobra esse. É sempre assim. Se ele começou com frequência alélica, fatalmente você vai ter que chegar na genotípica. Se ele começou com a genotípica, aí o mais comum, quando ele quer te dar o mais trabalho, ele começa com uma genotípica, onde você vai ter que voltar na alélica e depois dar uma resposta em outra genotípica. Porque, repara, a alélica é muito simples. Você tem duas coisas, uma mais outra dá 100%. Aqui você tem 3. Então é comum ele começar, tipo, escolheu esse aqui, você voltar e achar esses dois e te dar a resposta, de repente, desse. É essa a ideia, esse é o clichê desse exercício. Porém, para calcular tudo isso aqui, exige-se que essa população esteja em equilíbrio. Ou seja, esses cálculos, gente, eles só são possíveis ou só funcionam, dão resultados verdadeiros ou próximos dos verdadeiros, se essa população estiver em equilíbrio. E esse equilíbrio, ele pressupôs um monte de características que foram justamente estabelecidas por esses dois caras aqui, Hardy e Weinberg. Esses dois caras pressuporam que nós tínhamos uma população e que essa população precisava, vamos dizer assim, precisava ter algumas características, ela precisava se comportar de um certo modo para ela chegar nesse equilíbrio. Vamos lá, entendam comigo aqui o que seriam as características. Primeiro, vou jogar para cá, que aí a gente ganha espaço. O que seriam uma das características que a população em equilíbrio de Hardy-Weinberg tem que assumir? Ela tem que ser muito grande. Tem que ser muito grande. Isso pensando na vida real, na natureza. Cara, teria que ser uma população infinitamente grande. É muito grande mesmo. Então, eles usam até esse termo. Precisaria ser uma população infinitamente grande. Beleza? Essa população
infinitamente grande, gente, o que ela teria que fazer? Ela teria que ser panmítica e estar isenta de fatores evolutivos. Vamos lá. Vocês não tiveram evolução ainda, tá? Mas vamos pensar em fatores evolutivos. Tem vários. O que você considera como um fator evolutivo? Alguma coisa que pode produzir alteração nos indivíduos da população e gerar uma evolução. Tipo, mutação, tá? Seleção natural, deriva genética, toda aquela pancada de coisas que você vê lá na evolução. Aí você fala, pô, professor, os caras estão forçando a amizade, né? Como é que a gente vê uma população que está isenta disso? Pois é, gente, por isso que isso aqui é um modelo teórico. Entendeu? Você acha que isso aqui é aplicável na natureza livre, leve e solta? Não. Como que você vai controlar, tipo assim, ó, esses bichos aqui, ó, não é para ter mutação, tá, gente? Então não tem mutação. Como que você controla isso? Tá? Então o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falo de isenta, fator... outra coisa. Esse, só que um fator evolutivo que altera a frequência de uma população. Migração e emigração. Como é que se controla? Ó, não sai daqui. Vai viver nesse canto da floresta pro resto da vida, tá? Então isso aqui é teórico mesmo, tá? Porque tem aluno que fica doido com isso aqui. Professor, porque eu comecei a pensar dos fatores evolutivos, não tem como na natureza. Jura? Entendeu? Gente, isso é modelo teórico, é cálculo, é estimativa, tá? Então esses caras usam isso aqui muito em trabalho teórico. Então você tem uma população isenta, tá, de fatores evolutivos. Sugestão, meus lindos, anota alguns fatores evolutivos aqui, ó. Seleção natural, mutação, migração, tá? Deriva genética, recombinação gênica. Você já está isento de tudo. Tem como você encontrar isso? Não tem. E aí essa população, ela tem que ser panmítica. O que é uma população panmítica, gente? Uma população onde os cruzamentos ocorrem sem qualquer preferência. Completamente ao acaso, ou seja, todos os indivíduos têm as mesmas probabilidades de se reproduzir. Entendeu? Você acha que na natureza, todos os indivíduos, pensando em alguns animais que você conhece bem, que você aprende, conhece bem assim, você ouve falar bastante na zoologia, tipo, no pavão a fêmea escolhe o macho pela exuberância da cauda, tá? Que no João de Barra ela escolhe o macho que sabe construir um ninho melhor, tá? Em outra espécie ela escolhe o macho que dança melhor. Você acha que todos eles têm a mesma chance de se reproduzir? Não. Na espécie humana, todos nós temos a mesma chance de se reproduzir, tá? Se acredita nisso, não sou eu que vou estragar o prazer, né? Você descobrir isso, né, gente? Então, permite que é outra utopia. Tá? Se acreditar que, nossa, todo mundo vai sair de casa com a mesma chance de se reproduzir. Não vai ter. Se a população tem todas essas condições, nós dizemos que ela está em equilíbrio de Heisenberg. São poucas, mas vez ou outra aparece uma questão disso aqui teórica. Ou seja, o cara não vai te pedir cálculo algum. Ele vai simplesmente falar assim, Heisenberg estabeleceu nas suas teorias, nos seus modelos de cálculo de genética populacional, que para uma população fazer tal coisa, tinha que estar em equilíbrio de Heisenberg. Assinale na alternativa, o que seria uma população em equilíbrio de Heisenberg? Está aqui, ó. Tá? É esse exercício que vai te cobrar isso, teórico. O resto, gente, é cálculo. Tá? Esse teórico é uma minoria de 0,00016 casos decimais para frente. O que nos interessa aqui? Cálculo. E como que se trabalha com o cálculo disso aqui? Gente, o cálculo disso é você saber, obviamente, calcular as frequências, tá? Então, o que a gente precisa aqui, ó? Entender como ocorre o cálculo de frequência. Na imensa maioria dos exercícios, ele já começa te dizendo assim, ó, considere uma população que esteja em equilíbrio de Heisenberg. Pronto, começou com isso, meu lindo, você já sabe. Vai te pedir cálculo. Gente? E quais são os cálculos que esse cara vai te pedir? Primeiro, ele pode pedir um cálculo de frequências alélicas. Tá? Como que ele trabalha um cálculo de frequências alélicas? Você precisa entender quem que você vai chamar de quem aqui. Ó. A frequência do alelo azão, ela é representada nos exercícios pela letra P, por Pzinho. Tá? Deixa eu aumentar um pouquinho, que ficou muito pequeno. A frequência do alelo azinho, gente, ela é representada pela letra Q. Um Qzinho. É? Meu Deus, 99% do exercício só vai ter esses dois alelos, azão e azinho. Tá? Sendo assim, se só tem azão e azinho, tem que ficar claro para vocês que a frequência do azão
mais a frequência do Azinho, que é igual a P mais Q. Isso aqui equivale ao 100%, que a gente vai chamar de 1. Isso aqui já está a base do que você precisa. Tá? Então, Azão você chama de Pzinho daqui para frente, Azinho você chama de Qzinho. Tá? Vou colocar algo aqui, ó. Por quê? Você entendeu a frequência alélica, a gente precisa compreender a frequência genotípica. Gente, essa aqui, ó, a gente sempre fala que a teoria de genética ela é mais curta que o resto. Tá? Tanto é, a gente já começou com a genética. Na hora que a gente mudar de conteúdo, raramente a gente vai fazer um exercício na aula. Porque é tanta teoria, teoria, teoria. Tá? Essa aqui é o que sobra tempo para fazer exercício e exige prática de exercício. Eu falo que teoria de genética é curta. Essa aqui não é diferente. É curtíssimo que você precisa saber. Quando você vai para a frequência genotípica, o que você precisa pensar? Meus lindos, você tem 3 genótipos possíveis baseado nesses alelos aqui. Tá? Você teria a frequência do genótipo azão, que é o homozigoto dominante, que seria o que, gente? Pzinho vezes Pzinho, que seria igual a Pzinho ao quadrado. Beleza? Você tem a frequência do genótipo Azinho, que seria igual a Qzinho vezes Qzinho, que é igual a Qzinho ao quadrado. Entendeu? E você tem a frequência do indivíduo heterozigoto, Azinho. Essa frequência do indivíduo heterozigoto seria o quê, gente? O Azão é o P, o Azinho é o Q. Então, você concorda comigo que seria P vezes Q? Até aqui, tudo bem. Vamos demonstrar algo aqui para vocês que você já cansou de ver nas minhas aulas. Pensa no indivíduo Azão, cruzando com o indivíduo Azão. Tá? A partir disso aqui, gente, gametas. Então vamos pensar, esse aqui vai fazer o gameta Azão e Azinho, esse aqui vai fazer o gameta Azão e Azinho. Fechamos aqui, ó, em um chiqueirinho. E agora, de propósito, só para você entender, vamos trabalhar aqui, ó, trocando o A por P e o A por P, ó. O Azão por P e o Azinho por Q, tá? Gente, Azão, P e P seria o que aqui, ó? P ao quadrado, certo? Azão e Azinho seria P e Q, beleza? Azinho e Azão seria Q e P. Azinho, Q ao quadrado. Bem? Esse aqui, então, já está aqui. Esse aqui já está aqui. Para a parte de análise combinatória, é diferente um indivíduo ser Azinho, para a genética é a mesma coisa. Se você é Azinho, se o genótipo estiver ali, se eu escrever para você na genética Azinho ou Azão, o resultado é o mesmo. Para análise combinatória, não. Você tem que considerar as duas possibilidades. Repare, então, ó, tem como ele ser PQ ou como ele ser QP. Por isso que, às vezes, o aluno não entende que aqui não vai bastar ser PQ, ó. Aqui é 2PQ. São duas possibilidades. Entendeu? Então, esse 2 vem daqui, tá? Às vezes, outra maneira de você chegar nisso. Pô, gente, transforma isso aqui, ó. Pensa nessa ideia, ó. P mais Q igual a 1. Você viu aqui, ó. Certo? P mais Q igual a 1. Você concorda que eu estou calculando alelo? Se eu for calcular genótipo, são 2 genes, tá? São 2 alelos ali. Seria mais ou menos, eu fazia o quê, ó? Multiplicar isso aqui ao quadrado. Certo? Quando você desenvolve isso aqui na matemática, o que você tem, gente? P ao quadrado mais 2PQ mais Q ao quadrado. Concorda ou não? Lembra-se disso? Tá? Então, o aluno muitas vezes ele vai esquecer desse 2. Eu só tô te demonstrando para você não sair daqui, tipo assim, porra, da onde veio esse 2? Ninguém vai te perguntar na porra do exercício por que tem o 2 ali. Você só precisa saber. Você tá aqui, ó. Pô, é a primeira aula, eu entendo. Às vezes você tá cansado, tá esgotado. Você olhou ali e falou, meu, nossa, nem vou lembrar desse 2. Tudo bem, lembra só que tem o 2. Só preciso do 2 para calcular. Eu só tô. É porque me incomoda, às vezes, eu falar, ó, aqui é 2PQ. Aí eu olhar, você tá meio assim, tipo, por que não só PQ? Eu só tô querendo te demonstrar de onde vem esse 2. Tá pronto isso aqui, ó. Tá? Com isso aqui, se resolve qualquer exercício. Exemplo. Vamos lá para uma sequência de exercícios. Ó, o último que caiu na UEL
desse aqui, segunda fase. Esse é um clássico do clássico, já deve ter visto essa imagem do sapinho, né? Aparecendo aí algumas vezes. Eu vou deixar esse lado aqui pra gente, porque isso aqui fica como base pra gente usar o tempo inteiro. E vamos resolvendo o exercício por aqui, ó. Tá? Então, vou apagar esse canto aqui, e aqui a gente usa para resolver o exercício. Gente, pensando nesse exercício, o cara vai lá, te traz um desenho para você observar ali, te traz informações. Exercício 1, então, de genética populacional. Então, vai falar assim, ó. Um pesquisador analisou diferentes cruzamentos entre anfíbios e descobriu que a coloração é controlada por um único gene com 2 alelos. Você já azul, pronto, acabou. Fecha ali, tá? Aí fala assim, ó. Qual o caráter recessivo? Qual esquema permite essa conclusão? Vamos lá, meus lindos. Você tem ali como informação, ó. Verde. Então, você tem o sapo verde cruzando com o sapo marrom. Tá? Desse cruzamento aqui, ó, nasce o quê? 50% verde e outros 50% marrom. Esse esquema aqui é o primeiro deles, tá? É o que ele chamou de A. Tá cortado ali a letra, mas os outros você consegue ver que tá B. Então, esse aqui seria o esquema A. Esquema B. O que ele traz no esquema B? Sapo verde cruzando com sapo verde. E a partir desse cruzamento entre 2 sapos verdes, você tem o nascimento de 75% de sapos verdes e 25% de sapos marrons. E aí, o terceiro e último esquema é ótimo, né? Terceiro e último esquema que ele apresenta para vocês. Um sapo marrom cruzando com outro sapo marrom. Tá? Desse esquema aqui, nascem 100% de sapos marrons. Galera, esse aqui, ó, pode ser que às vezes na hora que você está resolvendo, você veja isso, mas pra gente, professor, que você olha, cara, é impossível pegar o exercício e não ir avaliando quem construiu ele, né? E já ir xingando, tipo, burro, inútil, olha, gente, isso aqui é de uma época da saudade, da hora, entendeu? Então, assim, de exercício, segunda fase, muito bem escrito e simples. O que te pergunta no item A vai ser essencial para você fazer o B. Ele já está te dando metade do exercício. E ele te perguntou no A, qual o caráter recessivo e qual esquema permite essa conclusão? Meus lindos, como que você descobre um caráter recessivo? Quando a gente trabalhou o heretograma na nossa primeira aula de genética de todos. Eu te disse, pais iguais que têm filhos diferentes. Os pais iguais seriam sempre os dominantes e os filhos diferentes seriam sempre quem? Os recessivos. Você não tem pais iguais, você tem pais iguais, você tem pais iguais. Então, o esquema que poderia te dar essa resposta ou é o B ou C. Tá? Onde que eu tenho pais iguais tendo filho diferente? Aqui. Sendo assim, meus amores, quem é a característica recessiva? Marrom. Tá? Então, ele não te pediu, olha isso. Amanhã a gente vai fazer aula de interpretação e resolução de exercício. Tá? Ele não te pediu para explicar. Por quê? Não pediu demonstrar nada. É direto. Qual o caráter recessivo? O caráter recessivo é a cor marrom. Ponto. Qual o esquema permite essa conclusão? O esquema que permite essa conclusão é o esquema B. Acabou. Não é para você explicar. É porque pais iguais. Não. Tá. Você pode explicar? Pode. Vai perder uma coisa? Não. Tá? Nem tempo direito, porque rapidão você explica isso. Mas não precisa. Beleza? Quando ele vai para o item B, ele fala assim, ó, sabendo que a frequência de sapos marrons é de 4%, e considerando que essa população segue o modelo de equilíbrio de Hardy-Weinberg, qual será a porcentagem de sapos heterozigotos? Muito bem. Vamos trabalhar isso aqui agora. Ó. Pô, na verdade, eu vou apagar esse pedaço aqui. Ó. Vou deixar a frequência ali. Dá para você ir acompanhando e qualquer bug que dá na sua cabeça, você tem isso aqui para recorrer. Tá? Gente, ele te deu que isso aqui é característica recessiva. Então, vamos usar azão, azinho, tá? Beleza? Vamos pensar, então, o sapo marrom, ele seria o quê? Azinho, azinho. Você descobriu no item A que ele é recessivo. Então, ele te disse que a frequência de sapos marrons, ou seja, quando ele te fala frequência de sapo marrom, ele está te dando frequência alélica ou genotípica? Ele está te dando a frequência genotípica. Ou seja, ele está te dando a frequência de azinho, azinho, que é igual ao que a gente chamou de Q ao quadrado. Beleza? Que vai ser igual
a quanto que ele deu ali? 4%, tá? Transforma isso aqui, gente, para quê? Para decimal, tá? Porque vai ficar muito mais fácil para a gente fazer alguns cálculos, beleza? 4% seria, então, 0,04, beleza? O que ele te perguntou? O que ele quer saber? Então, no item B aqui, ó. O que ele quer saber? Ele quer saber a frequência de azão, azinho, que é igual ao quê, gente? 2PQ, beleza? Isso aqui, ó, é o que você não sabe. Você concorda comigo que você achar a frequência de 2PQ, você tem que achar primeiro quanto vale P e quanto vale Q. Pronto. E aí voltar e multiplicar isso. Acabou. É isso que precisa fazer. Ah, como que eu acho, professor? Você tem o valor de Q. Beleza? Q ao quadrado é igual a 0,04. Beleza? Eu quero saber Q. Q é igual a raiz quadrada de 0,04. Deu pra vocês entenderem? Só joguei o quadrado para lá. Beleza? Raiz quadrada. Aqui, gente, olha, aqui dá umas merda. Olha. O aluno faz raiz quadrada disso aqui, ele faz 0,002. Tá? Não, você está voltando. Como você diz, pelo amor de Deus, gente. Tá? Então, você vai chegar aqui, que Q equivale a quanto, gente? 0,2. Beleza? Você achou, então, o valor de Q. Se o valor de Q é 0,2, logo, P mais Q é igual a 1. Portanto, aqui, o P é igual a quanto, gente? 0,8. Beleza? Temos tudo o que precisamos para voltar aqui, ó. Nós queremos saber a frequência de azão, azinho. É isso que a gente perguntou. Frequência de azão, azinho é igual a 2PQ, que é igual a 2 vezes 0,8 vezes 0,2. 0,8 vezes 0,2, 0,16. Vezes 2, 0,32. Então, nós chegamos ao resultado de 0,32. Também conhecido como 32%. É isso. Não é difícil. Tá? Desde que você tenha o quê? Conhecimento da sequência e organização. Entendeu? Organiza. Cara, ó, repara. A parte de resolver isso aqui, eu estou resolvendo e te explicando, eu estou te narrando. Não deu 5 minutos. Uma prova dessa aí, você vai ter 3 questões de biologia aberta. Cara, você vai levar menos 5 minutos. Então, coloca organizado, fica bonito. Ah, para você, fica bonito o cara entender. É o que eu falo, lembra que o examinador, ele não é seu professor que você vai achar depois e falar assim, professor, mas ó, aqui eu quis dizer tal coisa. Eu nunca mais, você não sabe nem quem vai ver. Foi igual, se é o El desse ano for igual ao do ano que vem, você não bota nem recurso seu. Entendeu? Fala mais alto, filha. Hã? QP mais Q é 1. Tá bem? Se o Q é 0,2, o P é 0,8. Beleza? Tranquilo, gente? Sim, dá tempo da gente fazer um último exercício aqui, ó. Aí, meus filhos, esse aqui, ó, esse, de verdade. A gente, como professor ali, a gente tem acesso a alguns dados que colégio consegue, do INEP e tudo mais, ou outros programas fazem, ou às vezes o INEP solta, tá? Essa questão, por muitos, é considerada a questão mais difícil do Enem. Entendeu? Essa questão, gente, ela teve um índice de acerto de 21%. Ela caiu no ano da pandemia mesmo, quando começou. Tá? Então, ela tem um índice altíssimo de erro. Gente, aqui, ó, o cara vai diretão mesmo, tá? Ele vai lá, então, e te traz a informação. Então, deixa eu jogar aqui, ó, exercício 2. Fala assim, ó. Uma população encontra-se em equilíbrio genético quanto ao sistema BO. Aqui o aluno já começa a tremer. Por quê? Porque o sistema BO não é só azão e azinho. Ou seja, você vai ter que tacar uma terceira letra. Tá? Gente, isso aqui é o suprassumo desse tipo de exercício. Mas não é difícil, não. Entendeu? Basta ser organizado. Bem? Em que 25% dos indivíduos pertencem ao grupo O e 16% ao grupo A homozigoto. Perfeito. Considerando, olha, até te deu, olha, que P é igual à frequência do alelo IA, Q é igual à frequência do alelo IB, e R é igual à frequência do alelo Izinho. Então, vamos organizar aqui, você já tem metade do caminho andado. Ó. Frequência do IA, você vai chamar de P. Frequência do IP, você vai chamar de Q. E frequência do Izinho, lembrando que são esses 3 alelos, você vai chamar de R. Beleza?
Então você tem um P, um Q e um R. Tranquilos. Meus lindos, o cara, tá? No exercício do Enem, até para ser compatível com o tempo, tinha uma tabelinha que eu excluí ali propositalmente, tá? Para te forçar, senão você bate o olho na tabela, você nem olha mais para minha cara, tá? Mas ele te deu uma tabelinha pronta. E eu quero te ensinar a fazer essa tabelinha, porque tem exercícios desses que ele não vai te dar a tabelinha. No Enem ele te dá porque é uma prova gigantesca, tá? O que eu quero que vocês entendam? Isso aqui é frequência o quê, gente? Alélica. Vamos pensar na frequência genotípica. Frequência genotípica. Então vamos pensar assim, ó, o indivíduo que tem sangue do tipo A, beleza? Concorda que o indivíduo que tem sangue do tipo A, ele pode ser o quê, gente? IA, IA, certo? Então se ele for IA, IA, isso é P ao quadrado, concorda? Ou ele pode ser IA, Izinho. Então isso seria PR, mas lembra do que eu te mostrei ali? 2PR. Então a frequência do indivíduo de sangue IA seria completa, ou seja, se ele pedisse todos os indivíduos, cara, tem maiúsculo aqui, ó. Se ele pedisse todos os indivíduos do sangue A, seria isso aqui, ó. P ao quadrado, para ficar claro para vocês, são os indivíduos IA, IA, e 2PR são os indivíduos IA e Zinho. Beleza? É isso. Indivíduos do sangue do tipo B, mesma linha de raciocínio. Você teria aqui, ó, Q ao quadrado mais 2QR, onde o Q ao quadrado são os homozigotos e B, e o 2QR seriam os indivíduos heterozigotos. Beleza? Quando nós temos um indivíduo de sangue do tipo AB, quem que é o AB, gente? A é P, B é Q. Isso aqui é tranquilíssimo, ó. Isso aqui seria um indivíduo 2PQ. Beleza? Só esse genótipo, só existe um genótipo para o indivíduo de sangue AB, que é só esse aqui, ó. Tá? E o indivíduo de sangue O, o que a gente poderia trabalhar com um cara de sangue O aqui, ó? O indivíduo de sangue O seria Rzinho, Rzinho. No caso, R ao quadrado. Por quê? Para o sangue O, só pode ser Izinho, Izinho. O Enem te trouxe essa tabela, tá? Eu tirei para te obrigar a pensar e entender como que se faz. O cara pode inventar o que ele quiser aqui, ele não pode sacanear, entendeu? Eu não quero que você chegue ali sendo só alguém que sabe fazer exercício com tabela. Gente, é só ir destrinchando. Se ele te deu isso aqui, ó, com isso você faz qualquer coisa. Se o cara te deu alelo, você transforma em genótipo, tá? Aí o que ele fala? Ele te deu ali que a frequência de indivíduos do grupo O, 16%, tá? Então, você já sabe aqui, ó, dados relevantes e importantes. Só vou apagar aqui para sobrar espaço para a gente. Então, os dados relevantes e importantes para a gente concluir esse exercício são o quê? Eu te disse que a frequência de indivíduos O é 16%. Ou seja, quem que é 16? Ah, verdade, é do A, né? Então, 25. Então, ó, o R ao quadrado é igual a 25%. Que é igual a 0,25. Bem? Ele te disse que o A homozigoto, que seria o P ao quadrado, é igual a 16%, que é igual a 0,16. Ok? Pega essa informação e joga para cá. Esqueci do quadrado. Ó. R, então, é igual a raiz quadrada de 0,25. Beleza? E P é igual a raiz quadrada de 0,16. Tranquilos? Raiz de 0,25, 0,5. Raiz de 0,16, 0,4. Logo, você tem 0,9 ali, sobra para quem? O que vai ser igual a quanto, gente? 0,1. Beleza? Fechamos. Você precisava de achar, o que você precisava achar era isso. Tá? Repara que aqui vai, como você tem 3, é P mais Q mais R, que dá 1. Beleza? A pergunta dele é diretona. Ele fala assim, ó. A porcentagem de doadores compatíveis para alguém do grupo B nessa população deve ser D. Muito bem. O cara que é sangue do tipo B, ele recebe sangue de quem, gente? De quem é B e de quem é o quê? O. Beleza? Então, você vai ter que achar aqui a frequência de indivíduos do sangue do tipo B e a frequência de indivíduos do sangue do tipo O. Beleza?
Olha o B aqui, ó. Você tem que achar, então, Q ao quadrado, beleza? Q ao quadrado, ó. Se Q é 0,1, tem Q ao quadrado é quanto? 0,01. Beleza? Ainda do B, você tem que achar o B heterozigoto, seria 2QR. 2 vezes 0,1 do Q, vezes o R aqui, que é 0,5. Beleza? 0,1 vezes 0,5, você vai ter quanto ali? 0,05, né? Só muda o 0 ali, certo? Vezes 2, dá quanto isso aí, gente? 0. Quanto, gente? 0,10? É isso? Hã? Ah, é verdade, cara. Calcula, então, com as vírgulas aí certo para mim, antes que eu me perca nas vírgulas aqui e cague o exercício inteiro. Calcula com as vírgulas aí. 0 ponto? Sim, mas dá quantas vírgulas? Quantas casas aqui? 0,1. Maravilha. Obrigado. E agora, quem que faltava pra gente? O do O. A frequência do O, gente, tá? Ele já te deu. Você precisava nem calcular a frequência do O. Você concorda comigo? Quem que é o O ali? R ao quadrado. R ao quadrado a quanto, gente? 0,25. Ou seja, qual a probabilidade aí dos indivíduos, né, terem conseguirem doar sangue para um indivíduo do tipo B? 0,25 mais, até para ficar mais fácil, ó, 0,10, 0,35, mais 0,01, 0,36, também conhecido como alternativa C, 36%. Deu para entender, gente? Tá? Só toma cuidado e faz no papel, porque eu mesmo sou profissional de fazer isso aqui, ó. Comer o zero, trazer o zero para o lado errado, né? Então, cara, o único que você pode fazer é esse. E esse é considerado, por muitos, o exercício mais difícil que já caiu disso aqui. Beleza? Tranquilo, gente? De boa? Bom fim de semana para vocês, então. Depois vocês entram lá, quem já baixou o slide, no mesmo link, depois eu atualizei ele, porque o que estava aqui, ele estava sem os últimos exercícios, tá? Então, esse mesmo slide está no mesmo link, só